Boa noite a todos. Que a paz do divino amigo esteja presente em nossos corações. A minha gratidão pelo convite. É muito bom estar novamente juntos. Enquanto o reino não vem. Nós vamos falar um pouco sobre a construção do reino de Deus anunciado por Jesus. Trata-se de um tema que nós espíritas já estamos acostumados a ouvir e por isso mesmo já sabemos também como tudo acontece. Mas depois que tivemos contato com a doutrina espírita. Então, na verdade, o que nós vamos fazer nesta noite é recordar alguns pontos de tudo que já ouvimos falar, de tudo que já estudamos, de tudo que já lemos, e entendemos sobre o que vem a ser o reino de Deus. Mas o que vem a ser o reino de Deus? Como é que Jesus aparece de repente em meio àquela sociedade atrasada moralmente, anunciando um reino e rapidamente recebeu uma multidão de seguidores? A primeira coisa que nós precisamos saber é que Jesus não chegou de repente. Ele já era anunciado e esperado há muito tempo, não com o nome de Jesus, mas como o Messias, o prometido. E no Velho Testamento nós vamos encontrar muitas referências de profetas em muitas épocas da humanidade, anunciando a vinda desse Messias. Eram profetas que, pela fé, acreditaram e prepararam o caminho para a vinda do Senhor. Porque enquanto na terra o povo caminhava desgovernado, na espiritualidade já estava sendo preparada há muito tempo a sua vinda. E entre esses profetas, nós podemos citar alguns. Miqueias viveu 800 anos antes de Cristo. Miqueias é o profeta que anuncia o nascimento do Messias em Belém. E na sua profecia ele descreve o Messias, o Salvador, como sendo um pastor. Ele também explica que nesse novo tempo acabará todo o sofrimento e encherá o nosso coração de esperança. Temos também Jeremias, 650 anos antes de Cristo. Jeremias era ainda jovem quando foi chamado pelo Senhor para ser um profeta. Ele também anunciou o nascimento de Jesus. Zacarias, 520 anos antes de Cristo. Zacarias é o profeta que já havia profetizado a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ele havia profetizado, dando detalhes de que Jesus entraria em um burrinho. 520 anos antes de Cristo, ele já fez toda essa previsão. E, além disso, esse profeta também anunciou que Jesus seria traído por troca de 30 moedas. Isaías, 700 anos antes de Cristo, foi o profeta que mais anunciou a vinda do Messias e os milagres que ele faria. E ainda em Isaías havia o anúncio de que um outro profeta viria e prepararia o caminho de Jesus. Ele se referia a esse profeta como a voz que clama no deserto, numa referência a João Batista, que foi o último profeta dessa linha. E João Batista, então, 2 anos antes de Cristo, foi o último dos profetas a anunciar a vinda de Jesus. Ele pregava uma conversão, um batismo de conversão, anunciando os ensinamentos de Deus e de arrependimento dos pecados. Ele já foi um pouco mais adiante.
tinha como principal missão preparar o caminho para a chegada de Jesus, ao qual ele se referia dizendo assim: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Eu vos batizei com água e ele vos batizará com o Espírito. Então nós podemos perceber, através desses anúncios que eram feitos pelos profetas, que esse acontecimento, a vinda de Jesus, já estava sendo preparada há muito tempo, há muito tempo na espiritualidade. E Jesus também, mesmo ele, antes de encarnar na Terra, precisou se preparar por mais de 1000 anos para que ele pudesse, com toda aquela grandeza, com toda aquela energia que ele tinha, que ele já possuía, ter condições de encarnar em um corpo humano. Porque se ele viesse a encarnar em como um espírito puro, com toda aquela energia que ele já tinha, o corpo humano não aguentaria. É por isso que ele teve que fazer essa preparação para reduzir aquela carga energética, que a gente também não tem como saber como esse processo acontece. O que vem a ser o reino de Deus? A base para o início das nossas reflexões é justamente aquele encontro de Jesus com o sacerdote Hanan, que já é muito conhecido no meio espírita, porque muitos se utilizam dessa magnífica página para ilustrar as suas exposições. E nós vamos encontrar no livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, com o título Primeiras Pregações. Naquele encontro entre Jesus e Hanan, acontece um diálogo, onde o sacerdote se aproxima de Jesus e pergunta a ele o que está fazendo na cidade. E Jesus responde que passa por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote então pergunta o que ele pensa que venha a ser isso. Ele responde que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O sacerdote continua: obra divina em suas mãos? Por acaso conta com algum colaborador ilustre? Algum príncipe hipotecou auxílio a você? E Jesus responde que os colaboradores dele virão de todas as partes. O juiz sorriu de forma irônica e disse que os tolos e os ignorantes estão em todas as partes do mundo. No entanto, procuras a implantação de um trabalho divino. E já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmento de lama? Jesus olhou para o sacerdote de forma serena, mas com energia ele disse: sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento. E não há cinzel superior ao da boa vontade. Por que eu me referi a esse encontro de Jesus com esse sacerdote? É que nós vamos verificar nesse diálogo alguns pontos interessantes. Primeiro, quando Jesus diz a ele que passa por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Entre outros significados, fundação é o ato ou efeito de fundar, de instituir e iniciar alguma coisa. Então, esse momento é o início desse processo, que já vinha sendo anunciado há muito tempo na espiritualidade, para estabelecer na Terra o reino de Deus, onde o homem, através dos ensinamentos que ele está começando a apresentar, irá, ao longo da sua existência e do contato com esses ensinamentos, através das reencarnações, estabelecer no seu íntimo
no seu coração o alicerce, as bases morais fundamentais para a sua transformação. Essa era a missão de Jesus: trazer ao mundo a lição imortal do Evangelho. Mas aquele sacerdote não tinha a mínima ideia de quem era aquele homem, de quem era Jesus, e muito menos o que ele queria dizer com aquelas palavras. Porque os valores morais que o sacerdote alimentava no seu íntimo fugia totalmente da possibilidade de compreender o significado do que Jesus falava. E referente a esse momento pelo qual o mundo passava, naqueles instantes, nas palavras do benfeitor Emmanuel, na obra Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 12, que se refere à vinda de Jesus, no item A Grande Lição, nós vamos encontrar um comentário sensacional, dizendo assim: o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidade, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade das suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Então era esse o mundo que Jesus encontrou naquele momento. Nas palavras de Emmanuel, um imenso rebanho desgarrado. Um mundo que passava por uma crise moral muito grande. Então ele estava ali, com sua presença física entre nós, anunciando o início desse processo de transformação moral do homem. Mas fica uma pergunta: como entendiam eles? Ou como entendíamos nós? Porque já estávamos lá também. Essa mensagem sublime de amor, de perdão, de esperança, de fé, em um ambiente de sofrimento e desprezo no qual vivia aquele povo. Um povo oprimido pelo poder reinante. Como perdoar aquele que acabava de matar, de assassinar, de queimar na fogueira, de jogar aos leões um filho seu? Um pai, uma mãe. Como compreender a necessidade de amar e perdoar alguém que tivesse cometido tamanha crueldade? Como perdoar um inimigo? Como ter esperança? Recordando as palavras de Emmanuel, Jesus apresentava suas lições aos sofredores, aos perseguidos, aos esquecidos, aos leprosos, aos doentes do corpo e aos doentes da alma. Recordando Emmanuel, Jesus escolheu esses ambientes mais pobres e desataviados para viver a intensidade das suas lições. Era para essas pessoas que Jesus anunciava
o reino de Deus. Mas ele não perguntava se alguém entendia a lição. Não era necessário. Porque naquele momento, isso não importava. O que importava naquele momento era jogar a semente. Enquanto realizava a cura dos leprosos, enquanto dava visão aos cegos, enquanto colocava para andar um paralítico, não acusava aquele que estava em erro e perdoava aquele que dilacerava a sua carne. Ele aproveitava cada situação e jogava a semente para que ela viesse a brotar mais tarde nos nossos corações. Vá e não peque mais. Tua fé te salvou. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. A cada um segundo as suas obras. Mas vejam que interessante. Que mesmo assim, talvez, mesmo sem entender a mensagem, muitos demonstraram, mesmo diante de tanta dor e de tanto sofrimento, a grandeza da fé. E acreditaram. E acreditando, eles foram aos sacrifícios. Desceram a cova dos leões, as fogueiras, experimentaram toda espécie de crueldade praticada por aqueles cruéis algozes. E mesmo assim, mesmo presenciando esses assassinatos cruéis, aqueles que acreditavam na mensagem de Jesus permaneciam firmes na fé, sabendo que poderiam ter o mesmo destino. Que povo era aquele? Que fé era aquela? É coisa para se pensar. Então, a semente lançada, chega o momento da despedida. E Jesus se prepara para o retorno ao mundo espiritual, de onde veio. Mas em algum momento, quando se despedia dos amigos que o acompanharam na divulgação da Boa Nova, anunciou a eles que mais tarde enviaria o Consolador, que explicaria o que eles também ainda não conseguiam compreender. E muitos não entenderam. O tempo passou. 2000 anos já se passaram desde aquela tarde em Jerusalém. E pelo momento atual, pelo momento que hoje o mundo atravessa, dando a impressão de que ainda somos aquele imenso rebanho desgarrado por tudo aquilo que hoje a humanidade manifesta no sentido moral, mesmo já tendo passado mais de 2000 anos desde que a mensagem de luz chegou até nós, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que o reino de Deus ainda não chegou. Por que será que o reino de Deus ainda não chegou? Teria se perdido no tempo a mensagem do Cristo? Teria sido em vão a sua presença na terra? Teria sido em vão a morte na cruz? Certamente não. Mas se o reino de Deus ainda não chegou aos nossos corações, chegou a doutrina espírita, o espiritismo, o consolador que ele havia prometido aos amigos que enviaria para nos ensinar aquilo que ainda não tínhamos condições de compreender. Então, o espiritismo é essa ferramenta que chegou no momento certo, no momento em que a humanidade atingiu um certo grau de maturidade, com a inteligência mais apurada, mais desenvolvida, está mais esclarecida,
e que vai nos mostrar esse caminho. É nele. No Espiritismo é que nós vamos encontrar as respostas a todas as nossas perguntas, a todas as dúvidas sobre como construir o reino de Deus. Essa obra divina no nosso coração, a partir da mensagem sublime do Evangelho. Porque agora nós já temos o esclarecimento. A luz da doutrina espírita iluminar a nossa mente e possibilitar esse entendimento, possibilitar a nossa compreensão. E através do Espiritismo nós vamos passar a entender que nesse espaço de 2000 anos nós melhoramos um pouco. Porque está na lei de Deus, na lei do progresso, que tudo evolui, mesmo que demoradamente. Materialmente, já saímos do chão poeirento para conquistar as estrelas. Moralmente, a caminhada está lenta. Voltando ao diálogo com o sacerdote, Jesus também fez outra consideração. Sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento. E não há cinzel superior ao da boa vontade. Sentimento e boa vontade. Sentimento é aquilo que trazemos no nosso coração. Mas o que é que trazemos no coração? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o Espírito Lázaro faz a seguinte colocação. Abre aspas. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Fecha aspas. Então, nesse sentido, o Espiritismo nos esclarece que somos almas milenares, em processo de evolução espiritual constante, destinados a alcançar os planos mais elevados da obra de Deus. Durante a nossa jornada evolutiva, nesse processo de evolução espiritual, de crescimento espiritual, os nossos sentimentos estão muito ligados aos nossos instintos. Instintos que foram muito úteis em determinada fase da nossa caminhada e necessários à nossa sobrevivência, na proteção da nossa prole, na busca de alimentação, na nossa própria defesa, mas que ainda hoje carregamos traços da presença de muitos deles em nós e que estão dificultando a nossa evolução. E todos esses instintos são procedentes do orgulho e do egoísmo. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 785, faz o seguinte questionamento. Qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Então, nós estagnamos no progresso moral, mas no intelectual nós avançamos demais. E na questão 1019, outra pergunta. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? A resposta. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, só deixarão a terra quando o homem tiver banido
Daí, dela, da terra, o orgulho e o egoísmo. Então, o bem já começa a reinar na terra quando entre os espíritos que aqui tiverem, os bons predominarem, mesmo que ainda existam os maus, mas quando a maioria for bom, o reino do bem já começará a estar entre nós. Então, assim fica claro o entendimento do porquê ainda o mundo vive momentos tormentosos, ameaças de guerra, conflitos bélicos entre várias regiões do planeta, entre várias nações, corrupção, crimes, ganância, vaidade, decadência moral, todos procedentes do orgulho e do egoísmo. É a alma que ainda é refém daquelas paixões, naqueles em que ainda não conseguiram superar os seus instintos. Por isso, ainda estamos, na grande maioria, presos às paixões que procedem desse instinto. Alguns mais, outros menos. Mas em algum momento nas nossas relações, esse sentimento se manifesta. Mas, por outro lado, muitos já conseguiram superar esse sentimento. E existem entre nós aos milhares. São almas que se encontram entre nós, visíveis e no anonimato, encarnadas e desencarnadas, em que o amor já supera o instinto, que se empenharam e se empenham ainda na prática do bem, dedicando seus dias e muitas vezes as noites a levar consolo, a levar o amparo a muitas almas aflitas neste mundo, em todos os cantos do nosso planeta. Mas ainda são poucos diante da necessidade de tantos, mas que nos servem de exemplos e alimentam a nossa esperança. Essas são as almas transformadas, que já trazem dentro de si o reino de Deus. Então, agora, com a luz que o Espiritismo nos dá, fica fácil entender que somente através da transformação moral da humanidade, o reino de Deus, um dia, se instalará na Terra. Mas isso só acontecerá com a transformação moral de cada indivíduo, através do trabalho incessante na prática do bem. Mas essa transformação moral, essa renovação de sentimentos, não é tarefa fácil. É para isso que vamos precisar de perseverança e boa vontade. É quando, então, nós tomamos a decisão de crescer. E quando tomamos a decisão de crescer, nós vamos encontrar muitos obstáculos. Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, tem um artigo com o título Decisão de Crescer. Diz assim: decisão de crescer. Há uma permanente luta íntima, quando o homem se resolve por abraçar a vida nobre. Quais dois exércitos em fúria, no campo mental, surgem constantes confrontos. Os guerreiros habituais, o egoísmo, o orgulho, a violência, a ambição, tentam superar os novos combatentes. O amor ao próximo, a humildade, a pacificação, a renúncia. O indivíduo sente-se dividido e angustiado. Nesse terreno áspero, brilha, porém,
a luz da inspiração superior, que lhe aclara a alma e a estimula a insistir nos propósitos elevados. Investe na batalha da vida e os teus esforços nobres e não desistas. Cada dia de resistência representa uma vitória até o momento da glória total. Joana de Ângeles. Então, esse é o que Joana de Ângeles escreve para nós a respeito da decisão de crescer. Porque quando nós tomamos a decisão de tornar nobre o nosso sentimento, acontece uma luta íntima dentro de nós, que não quer que realizemos aquilo. E para isso é necessária boa vontade. Para isso é necessário o cinzel a nos martelar, a tirar os pedaços da nossa intimidade, que já não interessa mais a cada um de nós permanecer com ela. E é difícil, é uma luta cruel, é muito difícil. Cada um de nós que habitamos nesta escola chamada Terra é uma obra a ser reformada dentro da grande obra divina. Há um trabalho a ser feito dentro de cada um de nós. Cada pedaço da nossa intimidade, que seja o motivo da nossa demora, que esteja impedindo a nossa evolução, precisa sentir o cinzel da boa vontade, transformando o instinto que ainda trazemos e que nos prende ao passado, abrindo as portas do futuro grandioso que se encontra à nossa frente. O cinzel, todos já devem ter visto algum, é uma ferramenta com uma das pontas cortantes, em que o escultor utiliza para desbastar o mármore, com pancadas sobre ela e o auxílio de uma marreta, o auxílio de uma espécie de martelo. Ela vai penetrando as partes do mármore até chegar ao ponto em que o escultor percebe que ali aquela obra que ele está preparando já começa a tomar forma. Quando ele chegou naquele ponto, ele desiste e começa a quebrar em outros locais. Assim também somos nós. Cada ponto que nós percebemos que estamos com dificuldade precisa receber as marteladas do cinzel da boa vontade, da dedicação, da perseverança, para que esses pontos negativos que ainda carregamos, procedentes daquele instinto que carregamos, possa ser transformada. A nossa humanidade, ela é composta de trabalhadores como se fosse representado por uma grande obra de reforma de uma casa. Quem já fez a reforma de uma casa e já acompanhou a reforma, tem condição de entender mais ou menos a expressão que eu quero usar. Quando você utiliza o serviço desses profissionais em grande quantidade, tudo de uma vez só, você vai perceber as diferenças que existem entre eles. Você vai perceber diferença na disciplina, você vai perceber diferença na educação, você vai perceber diferença na prática do serviço, muitas habilidades, pessoas que falam muito, outros que falam pouco. Então, no trabalho da obra divina, nós somos todos trabalhadores também assim. Muitos têm disciplina, outros não têm. Muitos falam bastante, outros falam pouco. E cada um de nós, toda essa humanidade, trazemos características
muitas características boas e muitas características que estão a prejudicar cada um de nós. Na verdade, é um trabalho demorado, é um trabalho dolorido, mas que precisa acontecer. Lembrando que se ainda não somos um sol, com certeza já somos o pequeno vagalume. Já perceberam que por mais escura que esteja a noite, ele mostra o brilho da sua luz? E nós também já podemos mostrar o pequeno brilho da luz que existe em cada um de nós. Quando oferecemos a mão amiga, o abraço afetuoso, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. O bem, seja ele qual for, e onde for, é ferramenta, é energia criadora e luz que, ao oferecermos a alguém, a quem quer que seja, estará iluminando os nossos próprios passos. O bem, seja ele qual for, é energia criadora e luz, que, ao oferecermos a quem quer que seja, estará iluminando os nossos próprios passos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não Vim Destruir a Lei, as Instruções dos Espíritos, a Nova Era, eu vou ler um trechinho para a gente chegar na finalização da nossa palestra. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, da moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral perfeitamente superiores ao de hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram, como suas antecessoras. Não se pense, entretanto, que esse desenvolvimento acontecerá sem lutas. Não, pois para chegar à maturidade, elas precisam de abalos e de discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, que então se dedicarão a uma ciência que lhe dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés começou, Jesus continuou, e o Espiritismo concretizará a obra. Por isso, enquanto o reino não vem, enquanto o reino de Deus não se instala definitivamente em nosso coração, temos muito trabalho a fazer, um longo caminho a percorrer. Então, meus amigos, mãos à obra. Muita paz e muita luz a todos nós. Grande abraço a todos.